Boa tarde. Eu fiquei de gravar um vídeo explicando a questão e acabei esquecendo, mas os assuntos que a gente vai ver agora é mais ou menos parecido. Então, vou responder aqui, aí acho que vai melhorar a aprendizagem. Então, na questão que eu passei, da página 16, a questão 1 e 4, a questão 1 é só questão de você ler o texto e responder com as suas palavras. Já na questão 4, você vai responder usando uma formulazinha. Então, considera um recipiente com embolo móvel contendo um determinado volume de gás nitrogênio sob pressão de 100 kPa. Então, pressão inicial é igual a 100 kPa. Na temperatura de 25 graus Celsius, observou-se que diminuindo-se a pressão do gás para 70 kPa, então a pressão final é de 70 kPa. Mantendo-se a temperatura constante, o gás passou a ocupar um volume igual a 20 litros. Então, o volume final é igual a 20 litros. Qual o volume ocupado pelo gás na situação inicial? Então, eu quero saber qual é o volume inicial. Então, toda transformação isotérmica, isobárica ou isocórica, a gente vai trabalhar muito com pressão, temperatura e volume. Então, sempre que houver uma transformação, um desses valores vai aumentar ou vai diminuir. Então, no início da transformação, eu tenho dois valores, e no final da transformação, esses valores vão mudar. Então, lendo a questão, eu tirei os dados aqui da questão. Então, a pressão inicial 100 kPa, pressão final 70 kPa, volume final 20, e eu quero saber qual era o volume antes da reação acontecer, tá? Depois que a reação aconteceu, passou para 20 litros, mas antes da reação, quanto é que era o volume inicial? Então, para descobrir, a gente vai usar essa fórmula bem aqui, ó. Pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final, certo? Então, agora é só substituir os valores que eu já peguei aqui. Então, a pressão inicial é igual a 100, então no lugar de PI eu boto 100, vezes o VI, que é o que eu estou procurando saber, igual pressão final 70, vezes o volume final, que é 20. Pronto, substituir os valores, agora é só fazer o cálculozinho. Repito bem que essa primeira parte, tá? E multiplico aqui, ó, 70 vezes 20 dá 1.400. Então, o volume inicial vai ser igual a 1.400. Esse volume aqui, esse 100 que estava multiplicando aqui o VI, vem aqui para baixo para ser dividido. Então, o volume inicial vai ser igual, aí eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, 14 dividido por 1 igual a 14. Então, o volume inicial é de 14 litros, ou seja, antes da reação, o volume que tinha era de 14 litros. Depois que a reação aconteceu, passou de 14 para 20. Eu vou responder aqui a primeira questão que eu passei da atividade dessa semana, que é a questão 5, da página 19 e a letra A. Então, já tirei aqui os dados da questão, que os dados são volume inicial 180 centímetros cúbicos, temperatura inicial 27 graus Celsius, volume final 120 centímetros cúbicos, e a questão está querendo saber qual é a temperatura final depois da reação, ok? Um detalhe, pessoal, que vocês vão ter que fazer sempre, quando vocês estiverem trabalhando sobre qualquer assunto relacionado aos gases, como a gente está trabalhando a teoria cinética dos gases, então a temperatura ela vai ter que estar na temperatura Kelvin, ok? E aqui a gente tem ela na temperatura Celsius. Então eu vou transformar aqui de graus Celsius para Kelvin. Para fazer essa transformação, é só somar a 273. Então, 27 mais 273 é igual a
300 Kelvin. Então, toda vez que você for transformar uma temperatura que está na escala Celsius para Kelvin, você vai somar a 273. Por exemplo, se for 50 graus Celsius, é 50 graus Celsius mais 273, certo? Então, toda vez vocês vão ter que fazer essa transformação aqui, ok? Porque a temperatura ela tem que estar na escala Kelvin. Então, a fórmula para responder essa questão é essa aqui, ó. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final, ok? Então, substituindo aqui os valores que eu tenho, eu estou procurando a temperatura final, então eu tenho o volume inicial, temperatura inicial e volume final, ok? Então, substituindo aqui, VI é igual a 180 sobre TI 300, depois da transformação, igual a VF, que é 120, sobre TF, que é a temperatura final que eu tô procurando. Então, meio pelos extremos, aí vai ficar 180 TF, ok? TF vezes 180, 180 TF. 300 vezes 120 dá 36.000. Então, ó, ficou temperatura final, vai ser igual a 36.000 dividido por, esse 180 eu tava multiplicando, vem aqui para baixo, dividindo, ok? Então, temos temperatura final, vai ser igual, corto 0 com 0, ficou 3.600 dividido por 18, que vai ser igual a 200 Kelvin, ok? Então, todas as outras questões vocês vão responder dessa atividade que eu passei agora, vocês vão responder utilizando essa fórmula aqui, ok? Volume inicial sobre temperatura inicial dividida pelo volume final, igual o volume final dividido pela temperatura final, ok? Não esquecendo de transformar a temperatura que está em graus Celsius para Kelvin, somando a 273.